Interditada desde 2009 por problemas estruturais, a Escola Infantil Marquinhos, do bairro São Vitor Coab, está gerando um intenso debate aqui na Câmara de Vereadores. As discussões giram em torno principalmente sobre a situação de um terreno doado pelo Estado para a construção do novo prédio que irá abrigar os alunos. Enquanto não for construída uma nova edificação, as crianças estão alocadas em um prédio localizado no bairro Bela Vista. A situação da Escola Infantil Marquinhos é o tema do programa Comissão em Debate, que está começando agora. Conosco para o programa de hoje a secretária de Educação, Marleia Ramos Alves. Secretária, obrigado pela presença. Obrigada a você por essa oportunidade aqui e levar os esclarecimentos necessários ao tão debatido assunto, né, Luiz Cláudio? Tá certo. Conosco também, vereador Rafael Bueno, do PCdoB, integrante da Comissão de Educação aqui da Câmara. Obrigado pela presença. Obrigado, Luiz Cláudio. Conosco, Edmar Perondi, que é vice-presidente da MOB lá do bairro São Vitor Coab, Associação dos Moradores do São Vitor Coab. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar ajudando a comunidade e a resolver essa situação. Tá certo. Eu começo perguntando à secretária Marleia, pedindo à secretária Marleia que faça um breve relato da situação, o que aconteceu, por que ela foi interditado o prédio, um breve relato para a gente situar o nosso telespectador, secretária, por gentileza. Pois não. Bom, a Escola Marquinhos, quando nós assumimos este ano, já fomos informados, entre outras, dessa situação. E em 2009, como tu disseste na abertura do programa, ela foi interditada por problemas estruturais. Então, foi visto que corria o risco de cair né, a escola, colocando assim em risco a segurança dos próprios alunos. A preocupação naquele momento do poder público municipal era com a segurança das crianças daquela comunidade, né? Que é a nossa responsabilidade também zelar pela segurança. Primeira questão, interditou-se a escola, as crianças foram levadas para um outro espaço, locado pelo município, transportadas pelo município e todos esses, os recursos provenientes dos cofres públicos, ou seja, não houve despesa para os pais. Sabemos do transtorno que isso causa, né? E aí aguardávamos o poder público, a prefeitura na época, aguardava a permissão de uso de um terreno que fica em frente à escola municipal e realmente essa permissão de uso foi feita ainda em 2012. 2012 é um ano eleitoral. Então, tudo isso sempre dificulta, sabemos que de acordo com as políticas hoje, né, no nosso país, todo o ano eleitoral, ele traz dificuldade para a execução de obras. E não se deu início naquele momento da obra em si, mas o projeto desde então já foi feito o estudo. Quando eu assumi, no dia 11 de março, porque anterior a essa data, anterior a 11 de março, eu recebi a visita do pessoal daquela comunidade, né, dos moradores, do antigo presidente de bairro, trazendo essa questão para ver como estava o projeto e no mesmo dia, no dia 11 de março, então eu encaminhei ao setor técnico da Secretaria de Educação a solicitação para ver onde estava e como estava esse processo. Então nós localizamos que já existia um estudo preliminar junto à CEPLAN, e também já tínhamos, então, conhecimento dessa permissão de uso que ainda foi dada ao governo do prefeito Sartori. A permissão de uso do terreno em frente à escola. Isso, okay. Luiz Cláudio, para podermos fazer a construção. Okay. Então, a permissão de uso... A permissão chegou no governo Sartori. Isso. Ok. Aí, no dia 13/6, eu não sei se o Edmar estava naquela reunião. Estava, né? Eu fui convidada também para ir na comunidade para apresentar o projeto. Inclusive levei, porque eu tenho aqui a planta já está pronta. O que nós dependíamos? Da análise topográfica desse terreno. Porque por mais que o terreno pareça sólido,
né? Pronto para uma edificação, a olho nu. Isso, mas nós precisamos que tenha, na verdade, laudos técnicos, Luiz Cláudio. Porque às vezes a gente olha, não, mas ali dá para construir. Não e é bem muitas assim. vezes, tu tem que ver a solidez, tu tem que saber qual é o tipo de material. E foi feita, então, toda essa solicitação de sondagem, de laudo topográfico, para que possamos iniciar a obra, porque o projeto em si, ele estaria pronto. O que aconteceu? Obras novas, elas ficam a cargo da CEPLAN, da Secretaria do Planejamento. E a arquiteta responsável por essa obra, a Patrícia, ela saiu da CEPLAN. E pelas demandas, e vocês acompanharam, que em função do que aconteceu na Boate Kiss, houve toda uma mudança de planejamento dentro das secretarias do município de Caxias do Sul, e não só de Caxias, como de todo o estado e até do país. Se passou a dar urgência e olhar com cuidado as questões estruturais do que já existe e das alterações que tinham que ter sido feitas. Sim, principalmente o PPI, o Plano de Prevenção de Incêndio. Isso ali, Luiz Cláudio. Então, o que aconteceu? Essas obras, elas estão aguardando para serem retomadas, e já temos isso confirmado, inclusive a Secretaria de Educação, o que nos alegrou bastante, vai receber uma diretoria de infraestrutura, planejamento e obras com um corpo técnico próprio. Então, muitas coisas, essas pequenas reformas, essas arrumações vão ficar a cargo da nossa secretaria. Aí a CEPLAN terá mais liberdade para agilizar as obras novas. Então, acreditamos que a Escola Marquinhos inicia logo o seu processo de construção. Vereador Rafael Bueno, o senhor que é da Comissão de Educação, como é que o senhor está acompanhando esses debates que vêm ocorrendo aqui no Poder Legislativo sobre essa questão, a sua visão? Então, Luiz Cláudio, nós da Comissão de Educação, enquanto único professor também do Legislativo, é uma preocupação, professor né? de História. De História. Deixa eu interromper o vereador Rafael Bueno. O vereador Rafael Bueno está com uma dificuldade na fala porque sofreu um acidente automobilístico e por isso está com um leve problema na fala, mas perfeitamente compreensível. Que suas seja o palavras. Rubinho Barrichello num dia, né? É verdade. Mas, por favor, mas então vereador. a secretária também, né, que é a professora, sabe a questão da educação, o caos que está não só em nossa cidade, mas no Brasil, mas principalmente na nossa região, por ser uma região de migração, né, e o déficit que a gente tem na educação infantil. E a nossa Comissão de Educação, estamos visitando as escolas infantis de Caxias do Sul, onde nas próximas semanas nós iremos entregar um relatório para a SMED, para saber a quantas anda essa obra para ter um documento oficial, como nós já entregamos das escolas municipais de Caxias, né, agora nós queremos essa resposta da SMED. Mas o que a gente percebe é que nos últimos meses, tanto o pessoal do bairro, né, e o pessoal da SMED, né, e da imprensa, a questão da ociosidade do prédio. Né? Então, ali onde que é um local que é para ser escola, né, hoje está sendo local de junção de drogados, né, a bandidagem, e pior ainda, como tem a escola ao lado da Escola São Vítor, a escola municipal, né, eles arrombaram a grade, a cerca, e eles estão invadindo a escola. Então está sendo alvo de pichação, de bandidagem. Então a escola, que é um lugar para lazer, a escola ao lado, né, a escola infantil já não tem espaço para as crianças. E a escola, onde que é para ser usado para estudar, está sendo espaço para bandidagem. Então essa é a preocupação. Então extrapolou as janelas e as portas da Secretaria de Educação e já está indo para a Secretaria de Segurança. Né? Então está uma preocupação grande, porque enquanto tu tenta resolver um problema, né, pontual da escola, que vem lá de 2009, essa raça de 2009, e deságua nessa administração com a secretária, tem que resolver não só esse problema, mas todos os problemas, não é só da Kiss, né, que foi jogado. Então vejam bem, são 4 anos, de 2009 até hoje, para se tomar uma definição dessa escola, e daí sobe uma bomba que a gente vê, a imprensa cobra, tem que cobrar, né, nós vereadores cobramos, temos que estar fiscalizando, mas sobra agora. E piorou, então, nos últimos meses, a questão dessa bandidagem que está se aproveitando, né, está sendo ponto de usuário de droga, de prostituição, né, de pichação. Então, é isso que mais está nos preocupando. Então, a nossa comissão fez a visita até a escola, nós já vamos entregar nas próximas semanas a documentação para a SMED. Tá certo. Agora eu quero ouvir do Edmar Peronte, que é vice-presidente da MOB lá do São Vítor, qual é a situação
que vocês estão vivendo hoje? Como é que vocês estão vendo essa situação que acabou de relatar o nosso vereador Rafael Bueno sobre ponto de prostituição, uso de drogas, o transporte das crianças por uma outra escola? Como é que vocês estão vendo a situação hoje lá no bairro, Peroni? Bom, então, mais uma vez, primeiramente, quero dizer bom dia a todo mundo. Agradecer à secretária que teve a disponibilidade e a atenção de ter visitando a nossa... e tendo atender a nossa reivindicação. Na verdade, a gente já vem sofrendo com isso há tempo. Falo em termos de sofrimento, porque quem tem um filho, quem é mãe, quem é pai, quando sai e deixa uma criança em casa, não sai tranquilo, não fica tranquilo. É difícil para mim estar me apresentando aqui, é minha primeira vez, né? Peço desculpa por algum erro que a gente venha cometer, mas o seguinte, foi citado desde 2009, na verdade a gente já tem esse problema desde 99, se não me enganar, me perdoem nas datas aí porque não tenho como corrigir. Desde que ano? Se não me engano, desde 99, quando houve um primeiro problema, já tinha sido feita uma reforma, enquanto isso as crianças ficaram um determinado tempo na igreja do bairro e depois retornaram para a creche. Foi feita essa reforma, aí então em 2009 o secretário de Educação reuniu o povo, enquanto numa reunião onde que eu era morador e morava bem pertinho da creche, não fiquei sabendo dessa reunião. Daqui a pouco é por falha nossa, da comunidade, né, que a gente não se comunica. Mas enfim, e decidiram então interditar, baseado em laudo técnico. Em laudo técnico, né. Uhum. Então, o que eu quero dizer é que daqui a pouco o mesmo secretário de Educação que interditou teria que se empenhar um pouquinho e ir atrás e tentar resolver essa situação. Não deixar para outro? Não deixar para outro. A gente ouviu promessas até agora de que ia ser feito, de que ia acontecer, e o povo lá na comunidade está bem insatisfeito, bem indignado. Quando a gente pede a presença, que eles venham participar num orçamento participativo, eu já vou dizer, e diz, não, isso aí não dá em nada, porque a gente vai lá e faz e as coisas não acontecem. Eu sei que tem muito serviço para ser feito, para as coisas, a secretária tem bastante trabalho, mas já se mostrou diferente. A gente pediu a atenção dela, foi lá, deu atenção. Então, para mim não me alongar muito, resumindo, o que o vereador falou aqui, realmente é verídico. Existe ponto de prostituição, de ser droga, aí como o telhado já foi roubado, tem acúmulo de água e agora com o verão vem os mosquitos por aí, né? Então fica, até esses dias, para comentar, foi assaltado a casa do policial que mora no prédio, assaltaram a casa dele. A casa do policial foi assaltada? É, isso aí. Então, a questão do transporte foi sempre bem-vinda. Inclusive, eu tenho um filho que desde pequeno está na creche, né, servindo, e é muito bem atendido, né, salvo os transtornos, que nem a senhora falou, comentou. E nesse meio tempo, então, para que o pessoal fique sabendo, a gente, a primeira instância, foi conseguida uma casa aqui uma creche aqui perto da UX, né? Eu não recordo do bairro. Universidade Federal. Ali... Era aquela próxima ao posto de combustível, isso. Né? Aí houve uma mudança, não foi transferida. Pode ser. Uhum. Nesse meio tempo também foi esquecido uma criança dentro do transporte, também não veio o caso, né? Sim. Mas os profissionais são muito compreensivos. O pessoal que trabalha lá são pessoas legais, mas houve um erro. Então, se não tivesse o transporte, não teria acontecido essa criança ficar lá dentro, né? Mas os que vocês, nesse momento, querem agilidade, né? O que a gente precisa é que seja feito Mas é que assim, Luiz, acontecida a obra. Porque a senhora secretária, eu falo para a senhora que veja com bons olhos, a senhora é mãe também. Sim. E sabe a necessidade que a gente tem que ter, que a gente tem lá no bairro. O prédio precisa ser demolido. Tem que ser demolido, não tem outra. Se ele corre risco, então vamos agilizar esse processo. E a escola tem o terreno, está vazio ali para construir, né? Isso. Que o pessoal bote a mão na consciência e veja o que estão fazendo. O senhor queria fazer uma intervenção, não, vereador? na verdade, o que o Edmar colocou, né, e quando a secretária fala, é a questão do transtorno que causa a comunidade. Porque mesmo tendo ônibus subsidiado pelo município,
né? Poxa vida, tu poderia ganhar tempo, levar teu filho para a escola, e é dinheiro meu, do pessoal que está em casa nos assistindo, que nós temos que pagar um dinheiro extra para alugar uma casa para essas 57 crianças, né? Sim. 57 crianças estudando num outro bairro, numa casa alugada, né? É transporte que tem que pagar de ida e vinda para essas crianças, sendo que eles poderiam ter do lado da sua casa, ali no seu bairro, né? Então tem que ir para outro bairro, é despesa dos nossos impostos, né? Sendo que essas crianças poderiam estar aqui. Claro que quando bem disseste que a secretária está empenhada, era outro governo na época, hoje é outro. Hoje nós teremos a primeira escola de ensino integral de Caxias do Sul, nós teremos inaugurada aqui em Caxias do Sul. Né? Não sei quantas escolas, secretária, que vão ser inauguradas de escola infantil. Então, eu tenho certeza que essa administração que está priorizando a educação infantil, que é uma pauta principal. E uma vez eu ouvi a secretária falando o seguinte: nós vamos construir escola infantil, mas essa escola infantil no futuro vai servir para asilo, porque não vai ter mais criança quase no nosso país. Então, e é verdade essa visão dela, mas nós vamos construir porque é um problema pontual aqui na nossa cidade e nós vamos assumir crianças, né? São crianças. Agora, secretária, com relação à demolição, por favor, que é um pedido da comunidade, o Peronde está pedindo que, até para não juntar esses usuários de drogas, prostituição, o que está sendo feito? O que aconteceu? Houve, assim que nós colocamos que então iríamos demolir, houve a manifestação da Associação de Moradores solicitando o material para eles. Isso. Aí, quando tu doa, então houve a doação do material. Existe todo um processo administrativo. Isso. Foi feito todo o encaminhamento com o ofício assinado pelo presidente do bairro, solicitando, e vai para a PGM. Sabe que é dinheiro público também, né? Sim. Quando houve o ok dessa doação desse material, então foi dito, bom, agora, a partir do momento em que a prefeitura doa... A responsabilidade é da MOB de pegar o material. Isso ali. Perfeito. Aí, o presidente do bairro voltou lá na secretaria e disse, olha, nós não vamos ter condições de fazer isso, então vocês podem fazer a demolição. Isso tudo também, quer dizer... Demanda tempo. Demanda tempo. Demanda tempo. Exatamente. Que, infelizmente, infelizmente, em função de que a gente, às vezes, se limita, o que poderia ser feito, olha, vamos demolir, não vamos... Podia ser feito em uma semana, leva às vezes meses, porque é um processo que entra, é protocolado, burocrático. Ele vai, ele volta, né? Tem uma tramitação. Não é só levantar o telefone, você vai lá e derruba as paredes, pega o tijolo e leva para casa. Aí quando o presidente do bairro voltou a nos procurar, dizer que não, então abria a mão, não queria mais. Teve um novo processo. A gente coloca, porque o que precisava? Um ofício dizendo que então ele não queria mais. Porque voltava aquilo para as mãos do município. Voltando para as mãos do município, isso aconteceu na outra semana, então já está aqui, ó, no dia 31/10 foi protocolado, então, porque daí já passou tudo, a solicitação à Secretaria de Obras, que vai fazer a demolição. Então, eu não falei com o secretário de Ló, mas eu acredito que agora é rápido para fazer essa demolição. A senhora não pode responder pela Secretaria de Obras, mas nesse momento já está... não basta a boa vontade da Secretaria de Educação. A senhora está nas mãos da Secretaria de Obras, sim, é isso? Até porque nós não temos as ferramentas, né, para fazer essa demolição, mas eu tenho certeza, o secretário de Ló... A senhora já conversou com ele, já se posicionou? Parceiro, ele em seguida vai fazer. E datas ele já forneceu para a senhora, secretária? Não, eu não conversei com ele isso hoje, antes de vir para cá, mas vou fazer e passo depois a informação para a MOB. Para a MOB, com certeza. Perfeito. Agora, Peronde, essa situação, a comunidade entendeu e também construiu essa situação de a MOB pegar o material para si e depois voltar desta decisão e devolver o material para a secretaria. Isso, a comunidade entendeu esse processo burocrático de atraso e por que isso aconteceu? Tentaram num primeiro momento pegar o material e agora não querem mais. O que houve? O que aconteceu? Daqui a pouco é uma forma de a gente se expressar que a gente não tenha se entendido. A intenção do... Chamado ruído na comunicação. Isso. A intenção da comunidade era evitar o desperdício e o dinheiro que está aplicado naquela obra. O que a gente precisaria utilizar daquele material? A gente, eu digo, a nossa comunidade é um bairro muito rico em área verde. Agora, vamos falar assim, temos um espaço lá que se a gente usasse a estrutura metálica do telhado, para quando a gente fosse fazer uma obra, efetuar uma obra, a gente ser reutilizado? Poderia reutilizar para aquele fim, não que a gente fosse utilizar para o fim particular, para a comunidade, construir um
um centro comunitário, a gente teria o telhado. Não precisaria ser gasto com isso. Perfeito. Né? Então... Diminuição de custos para construir uma obra social. Mas como a gente não tem estrutura para desmanchar o imóvel, o prédio... Acabaram devolvendo o município. A gente acabou não tendo condições de efetuar esse serviço e a gente vai acabar perdendo esse material. Infelizmente. Agora, vereador Rafael, esse processo burocrático, antes de eu fazer a pergunta para o senhor, rapidinho, secretária, esse processo todo atrasa enquanto eles pediram o material para a associação, depois voltaram atrás, aí devolveram para o município. Esse processo tudo de burocrático leva quanto tempo? Olha, na verdade... Um mês? Não, mais, porque na verdade o início, a solicitação entrou para nós, acho que no dia 22 de julho. Julho deste ano. Julho deste ano. E aí voltou para... Aí vai, aí o que acontece? Tem que primeiro, a gente encaminha PGM, aí encaminha Secretaria de Habitação, Secretaria da Segurança, envolve Obras. Secretaria do Meio Ambiente também. E isso demora quanto tempo tudo isso, mais ou menos? Até agora retornar para o município de novo e tomar uma atitude de demolir o prédio? Na verdade, quando nós tínhamos a resposta foi, acho que no final de setembro você já tinha uma resposta, né? Então, sobre 3 meses. Levou 3 meses. Então, 3 meses. 3 meses esse processo todo de a solicitação do material para a MOB e depois devolver para o município esse trâmite burocrático, 3 meses. Levou 3 meses. Agora, a pergunta é para o vereador. Desculpa, Por favor, a gente só entendia assim, a gente se expressou mal, não fomos felizes no pedido, na solicitação. Tá certo. O que a gente queria que era a prefeitura assumisse o papel, fosse lá, desmanchasse e só deixasse a estrutura para a gente. Né? Mas a gente não soube formular o pedido, então foi um erro da comunidade. Acabou dando ruído na comunicação. O que eu vejo é que é uns quantos detalhes que vão acarretando e o objetivo final, que é a creche, não acontece. Né? Agora, Rafael, o vereador Rafael Bueno, essa questão do trâmite burocrático, o Poder Legislativo poderia interceder, porque realmente 3 meses para devolver é muito tempo. Não, mas veja bem, ó, Luiz, o pessoal está em casa, né? Desde 2009, essa comunidade está clamando, implorando para demolir o prédio, né, e pela creche. Em 3 meses, de junho até setembro... Isso quer dizer que não são esses 3 meses o problema da creche... A secretaria, em 3 meses, o que vocês queriam da demolição, a prefeitura fez, essa administração fez. Então, desde 2009 é um pedido da comunidade, 4 anos, mas em 3 meses a secretária... Né, junto com a sua equipe, resolveu o problema. Então é de 2009 até hoje. Veja bem quanto desgaste quanta peregrinação vocês fizeram até a prefeitura, secretarias para resolver esse problema. Desgaste para a comunidade, em 3 meses foi resolvido. Então uma obra de 2009, e eu sou presidente de bairro, era até o mês passado, e a gente sabe o descrédito que a gente tem se uma obra não sai do nosso bairro. Eu luto por um posto de saúde na nossa região, aqui do Cristo Redentor, para a sua disposição. E daí passa ano, pós-ano, isso, sendo que às vezes uma boa vontade de uma secretaria resolve o problema. Então, nós da Comissão de Educação aqui fomos à escola, a gente conhece o problema de perto, sabe? O presidente Soares da comissão, nós conhecemos de perto, nós vamos enviar para a secretária a solicitação, e é o que a secretária já nos passou numa ligação que o presidente da comissão fez à secretária, que esse problema já está providenciado, que vai ser resolvido, né? Agora a comunidade esperar mais um pouquinho, esperar 4 anos, eu acho que né? E a própria secretária falou, não vai deixar encaminhar para o ano que vem, para ter uma resposta em outubro do ano que vem, porque é ano eleitoral ano que vem, se não for resolvido até abril, daí a comunidade pode esquecer, não acontece mais. Então daí é só lá em 2015. Mas a demolição do prédio, secretária, a senhora vai até o final, a senhora acha que até o final do ano a demolição daquele prédio sai? É questão de dias, vai de logo. Agora eu acredito que nesse mês de novembro essa demolição está resolvida. Com certeza, isso aí sim. Peronte, por favor. Eu até gostaria eu não conheci o vereador Rafael, né? E todo o pessoal que está forcejando para que se realize essas obras no município, que são muito importantes. Gostaria que quando o vereador fosse lá no bairro, porque eu não vi o senhor, o seu Joarce, não vi aparecerem lá no bairro. Então, que nos procurem ali, ou marquemos um horário, e vamos lá, eu apresento toda a situação que tem para que vejam realmente que o que está falando é verídico, é verdadeiro, né? E eu só queria ver com a nossa secretária, ver se com o vereador, enfim, se agora já temos
uma data para começar a creche? Porque não impede de demolir um prédio, é numa área diferente, Em né? áreas diferentes, São duas coisas distintas, sim, Edmar. Tanto que no início eu coloquei, né? O que a nós agora amarrou o início disso foi algumas prioridades que tiveram que ser invertidas. Mas no dia que estava na reunião, no outro dia, eu cheguei e disse, podemos fazer sim a obra. Mas faltava esse levantamento topográfico que nós tivemos, até por uma questão de recursos humanos, é verdade, e não justifica porque a prefeitura é uma prefeitura grande, a gente sabe disso, mas nós precisávamos atender algumas situações emergentes. Não que a escolinha não seja uma emergência, não é isso, mas naquele momento nós tínhamos que solucionar e nós tínhamos poucos profissionais que podiam fazer o que precisa ser feito. Acreditamos que a Escolinha Marquinhos, ela vai iniciar, eu gostaria que fosse ainda este ano, mas com certeza para o início do ano que vem ela inicia a construção. O levantamento topográfico está pronto? Não, falta essa questão que está emperrando o início das obras. Apenas essa questão. Tá. Mas assim, inclusive aproveitando, Luiz Cláudio, aquilo que coloca, eu não tiro o direito de nenhuma das nossas comunidades, Edmar. Mas hoje, Caxias do Sul, com a demanda que tem de educação infantil, nós precisamos de muitas escolinhas. Nós já iniciamos o processo de construção de 4, que estão em processo de construção. Dia 11 nós vamos dar a ordem de início a mais uma, em uma outra região da cidade, e temos a previsão do Marquinhos, ou seja, para o ano que vem nós temos previsão de entregar 7 escolas infantis. 7. E mesmo assim, muito aquém daquilo que Caxias do Sul precisa neste momento. Agora, essa questão do levantamento topográfico, que é o que está emperrando as obras, secretária, qual é a senhora não é técnica, a senhora não é engenheira, a senhora não pode responder pelos engenheiros, mas o que dizem para a senhora de previsão de tempo para nós informarmos a comunidade? Na verdade, o caso específico da Marquinhos, eu ainda tive o e-mail de ontem da CEPLAN, dizendo que a arquiteta responsável, que não está mais na CEPLAN, então eles estão atendendo as que estavam com ela, né, as obras que estariam sob a supervisão dela, passaram a ser apenas as de urgência que foram abraçadas pelos recursos, pelo pessoal da CEPLAN. Essa é do Marquinhos, estava nesse pacote de urgência? Não estava no pacote de urgência. A urgência é aquilo que eu falei, são alguns laudos que precisávamos em função dos PPCIs e outras situações, né? Mas tempo não deram para a senhora em relação eu não tenho como precisar, porque aí foge da Secretaria de Educação. Nesse momento. Educação. Peronte. Apesar de que a gente está sempre solicitando, né? Tanto que não foi o primeiro e-mail. E como o Poder Legislativo pode agir nesse sentido? Não, como eu falei no início, e só para explicar a tua situação, nós da comissão visitamos todas as escolas municipais, tá, de ensino fundamental de Caxias do Sul, todas da cidade e do interior. Nós mandamos relatórios para a secretaria, então tinha problemas que talvez não foram observados, né, porque a secretária também não teve tempo de resolver problemas mais pontuais, e através das visitas da Comissão de Educação já foi conseguido. Nós mandamos relatório para ela e disse, opa, eu não tinha visto isso daqui ainda, vamos fazer, isso aqui está na nossa planilha. Já, sabe, 50% já está tudo resolvido. Né? Agora, questões como a da tua escola, a gente tem outros bairros do Caxias do Sul também estão com problemas. E nós, da comissão, estamos fiscalizando todas. Então, nosso contato é direto com os professores e com a direção das escolas. Quando a gente gente visita quase 5 escolas por manhã, na terça-feira de manhã, quase todas as terças de manhã. Então, nós enviamos o relatório para a secretaria, nós vamos esperar, para a gente cobrar uma posição mais enérgica, da secretaria, nós vamos esperar esse relatório voltar da SMED. Com certeza ela vai mandar esse e-mail, olha, falta a CEPLAN, falta esse levantamento topográfico, falta tudo para a gente dar andamento. O que provoca isso na comunidade, essa ansiedade com os tempos escassos, Peronte? Eu queria fazer já duas outras perguntas. A primeira, quando foi decretado que o prédio não tinha condições de atender mais as crianças e foi interditado, ele não necessitaria de projeto de aprovação, ele não passaria na frente
E como ele está interditado, então já estava sendo usado, interditou, então ele entra com obra emergencial, né? É uma urgência. Se ele é interditado, ele pode vir abaixo, com crianças lá dentro. Isso entra no pacote da urgência, essa é a tua pergunta. Isso, mas daí a questão, em 2009, faltou um pulso firme do nosso secretário, que estava representando a área da educação, em dizer, não, isso aqui está interditado e em seguida já vamos dar a construção a uma nova escola, não vamos deixar o pessoal desse jeito. Por mais que a gente não ficou desamparado. Algumas crianças, não todo o efetivo de 99, então, que é a 99 que a escola vai abrigar, então ela está 57, então, na verdade, ela atende parcialmente a demanda. Se a gente for levar a sério, precisaria uma escola muito maior. Agora, um pedido aqui para o nosso representante na Câmara, lá vai fugir um pouquinho, mas é bem pouquinho o assunto. Na nossa escola, lá tem o telhado, homem, e os banheiros do ginásio que a gente está batalhando há tempo também. Mas já saiu o empenho, isso já saiu em empenho. Uma boa notícia boa da secretária. Já saiu em empenho. Para essa obra que está solicitando. Porque essas são aquelas que a secretaria pode resolver, né? Nós temos condições. Então, tem um limite, né, secretária? Isso foi feito uma solicitação de empenho, só estávamos aguardando uma liberação da Secretaria de Meio Ambiente, porque eu estava olhando aqui, só para ter uma ideia agora, que, olha bem, esse processo entrou no dia 21 da demolição, ele foi para a SDU, daí ele volta da SDU, foi para a SEMA, da SEMA ele foi para a Secretaria Municipal de Segurança. Depois foi agregado o ofício de novo da MOB, agora então ele está na Secretaria de Obras. Então vê que 5 secretarias. Entra em 5 secretarias. Parece que é uma coisa fácil, né? E não é. E não é, tem que estar tudo muito registrado, tem que ter todas as datas, entradas e saídas no processo, para que isso faça parte da história daquilo. Para que um dia, Edmar, não chegue e diga alguém, o Edmar era o vice-presidente da MOB, achou que tinha que demolir, mandou demolir, tu entendeu? Então, isso, de certa forma, essa burocracia que atrasa em muitas coisas também é o que dá segurança às diversas instituições que fazem o movimento da sociedade, né? Há uma MOB, há um legislativo e há um executivo. Agora, secretário, com relação ao terreno doado pelo Estado, está tudo ok? Sim, a doação já, tudo okay. Na verdade, é uma cessão de uso, né? Isso. Foi feita, tá o documento já está okay? aqui, sim, está conosco e já está dentro do processo, só realmente falta então esse levantamento do terreno para iniciarmos. O projeto, inclusive, da escolinha já está aqui, eu apresentei aquele dia na reunião, então já existe a localização, o projeto está prontinho. Só falta essa questão do terreno para ver as adaptações de estrutura. E o mais importante, secretário, projeto tem, dinheiro também tem para a obra? Já está, esse aqui está guardado. Está guardado, então? Está guardado. Então, Peronde, agora é aguardar um pouco mais essa liberação, então, que o que falta agora é o levantamento topográfico. Tem dinheiro, tem projeto, a obra... Vai sair. A obra vai sair. Mais uma questão, Peronde? Isso, mais uma questão. Lá a gente ouve vários boatos no decorrer do dia, do mês, então a gente está trabalhando, tem outras atividades, mas uma coisa um boato que está rondando lá é o seguinte, que o Estado agora o Estado se posicionou contra a construção, enfim, não existe nenhuma informação assim, então só vai depender do município. Isso. Olha, não chegou nada a nós e tudo que nós consideramos é o que está escrito, por isso documento tem, secretário? Documento tem do Estado? Dá termo de cessão de uso, isso sim. Isso tá tudo isso é válido, não vai impedir a escola, né? Diária para a construção da escola de educação infantil. Aqui, então está documentada? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte... A não ser que exista um documento que ainda não chegou em nossas mãos. Mas com esse documento, o que estaria faltando é esse projeto da CEPLAN. E esse órgão, sabe que quando a senhora foi lá, a senhora já tinha comentado que faltava só esse. Como é que só esse não se resolve? Esse órgão... E daí a senhora fica sendo sacrificada aqui, né, na frente, tem que se desdobrar para dar satisfação para a gente, né? Mas faz parte do nosso trabalho, né, Edmar? Porque as escolas são da responsabilidade da Secretaria de Educação. Então, o que cabe a nós? Cabe a nós também estar cobrando junto à Secretaria de Planejamento a agilidade. O que nós fazemos, assim,
diariamente. O que também cabe à Comissão de Educação, seu vereador. Com certeza, nós também somos sacrificados pelo... Pois é, não, aí fica fácil, né? Porque aparece um para levar pancada, dois para levar pancada, Não. e eu não É quero, por isso que eu não digo- quero atingir ninguém, Perfeito. não quero atingir ninguém, porque eu também trabalho e sei das minhas dificuldades que enfrento lá no meu trabalho. Mas, Edmar, mas uma coisa que a gente não pode assistir é uma novela e trazer para a vida real. Né? E muitas vezes as pessoas querem se promover em cima de uma comunidade, criam um falso boato, né, para causar uma falsa expectativa também na comunidade. E a gente tem que saber também filtrar o que a gente ouve. Né? E daí viva um senso comum na comunidade e isso acaba prejudicando também o processo de tramitação dentro do poder público. Então, por isso, aqui, ó, Esse documento também, vereador, desculpa lhe interromper, é uma garantia para a É uma comunidade, garantia. já que o documento de cessão do terreno, vocês na comunidade que ouviram esse boato de que não poderia fazer a construção no novo terreno cedido pelo Estado, em função de um galpão que existe hoje lá, é isso, né? Em função de um galpão. Na verdade... Mas se a secretária está com um documento dizendo porque que o daí vira Estado uma cedeu, brincadeira, meu serviço, o serviço da Porque, secretária. né? isso. Então Não é uma chegou nada tranquilidade, no nosso é uma conhecimento. tranquilidade para a Claro. comunidade. O que eu vejo? Existe essa construção? Existe. Mas foi um fruto do povo que ali vive, de algumas pessoas de outras comunidades que vão pensar que frequentam, que tiveram iniciativa. É uma área que está vazia. Não vejo problema em ser usado, né? De forma com regra, com administração e prestação de conta para a comunidade. Essa construção que fala, que o Peronde está falando, secretária, essa que existe no terreno cedido pelo Estado, a comunidade usa de que forma, Peronde? Eu posso dizer assim, ó, Isso é tudo... Não, eu posso responder isso da forma que eu vejo, da forma que eu entendo, né? Então, esse estabelecimento, esse local já existia desde que se iniciou a tramitação da escola. Sempre existiu. Então, todos os documentos que foram expedidos já existia esse lugar ali para funcionar. Na verdade, esse local ali é feito... alguma festa da Semana Farroupilha, né? É utilizado para eventos sociais da comunidade. É utilizado para alguns eventos, mas que tem um grupo de pessoas ali que administra. Então, não faz parte, nós da MOB, hoje não temos acesso, assim, a esse galpão. Grupo que administra o galpão. Então, na verdade, a gente administra o restante do bairro e tem aquele pessoal que... Eu não sou contra o galpão. Às vezes eu vou lá, participo também. O que eu vejo é que tem que ter regra, né? Tem que ter regra e tem que ter prestação de conta para a comunidade, porque, enfim, é um terreno público. Aí né? já é outra coisa, né? Peronde, aí já foge da alçada da secretária. Mas isso não vem ao caso. Isso foge da alçada da secretária. O que eu A quero dizer... parte para a construção da creche já foi permitido o uso para nós. Isso ali é tudo boato aqui agora. A pergunta que eu faço, secretária, se é que a senhora consegue responder, secretária, esse boato do galpão que não permitiria, não chegou à secretaria. Então, quer dizer, a secretaria tem o espaço desse terreno para construir a sua escola. Vai ser necessária, pelo projeto, a demolição desse galpão? Pelo que eu sei, onde está o galpão, ele não atingiria a área de Do construção galpão. da escola. Perfeito, Me parece perfeito. que ele não vai atinge. ser preservado. Agora, essa é uma, como tu disseste, é uma questão que foge à Da minha alçada da secretaria. Da Não. Secretaria de Educação. Aí já envolve Tá certo. outras O secretarias. que a gente precisa deixar claro aqui, na presença de todo mundo, que a gente precisa, secretária, que seja construída a creche. A permissão foi doada para o Estado, sabendo que existia a benfeitoria, está sabendo. Então, ele doou uma parte que não atinge aquela outra parte. Então, o que a gente precisa O é da povo vai creche. poder se divertir no galpão e vai poder Deve ter estar na escola. creche. Muito bem. Muito bem. Esclarecidos nossos esclarecimentos feitos pela secretária de Educação, também os pedidos feitos pelo vice-presidente da Associação dos Moradores do bairro São Vítor Coab, esclarecimentos também do vereador Rafael Bueno. A gente está encerrando o programa Comissão em Debate de hoje, falando aí da escola Marquinhos, lá no São Vítor Coab. Eu quero agradecer a presença do vice-presidente da MOB lá do São Vítor Coab, o Edmar Peronde. Obrigado pela participação e sucesso na reivindicação da escola. Que ela seja construída o mais breve possível, Peronde. Muito obrigado pela oportunidade de participar, de poder esclarecer essa situação e fico apreensivo para que isso se realize mesmo, que se não der para nesse ano, no início do ano. Não me preocupo sim na demolição, mas me preocupo mais em ver a creche andando, sendo construída. E queria aproveitar para agradecer o pessoal que comigo anda na comunidade, o
toda a nossa equipe, sem distinção de ninguém, todos ajudam da forma que podem e estão sempre bem-vindos. Tá certo. Agradeço também a participação do vereador Rafael Bueno, PCdoB, que é integrante da Comissão de Educação aqui da Câmara de Vereadores. Obrigado pela participação, vereador. Obrigado, Cláudio Demais, a secretária Marléa da Educação. E nós colocamos a Comissão de Educação à disposição da comunidade, dos estudantes, dos professores. Qualquer demanda pode trazer até a comissão que a gente irá encaminhar para o devido setor da Prefeitura. Ok, muito obrigado. Obrigado também à secretária de Educação do município de Caxias do Sul, Marléa Ramos Salves. Obrigado pelos esclarecimentos todos e pela participação no nosso programa, secretária. Eu agradeço e assim, Edmar, pode ter certeza, o vereador Rafael tem acompanhado com a Comissão de Educação. O prefeito Alceu Barbosa coloca, sim, a educação como prioridade nessa gestão e pode levar para a tua comunidade esse compromisso nosso. A Escola Marquinhos sai. É só uma questão de nós agilizarmos essa parte do terreno, ela vai sair, como eu já havia dito isso ainda em julho. A nossa ideia é inaugurá-la ainda o ano que vem e vamos conseguir. Assim como muitas outras escolinhas que vamos fazer e esse compromisso com a educação que é um compromisso muito sério dentro desse governo, do governo Alceu e Toninho. Tá certo. Obrigada, Luiz Cláudio. Ok, a todos eu que agradeço a participação da secretária, dos meus convidados, o vereador e também o presidente da MOB. Muito obrigado pela participação. O nosso programa Comissão em Debate de hoje está terminando aqui. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro.